Olá, querido aluno, alunação. Aqui é a professora Andresa Bello e eu vou estar com vocês nesse módulo referente aí a nossas leis de diretrizes e bases da educação nacional. Essa lei, ela tem por referência, a numeração 9.394/96. Por que barra 96? Porque ela começou ali, teve seu início, no seu processo, no ano de 1996. Nós vamos ficar durante todos os nossos encontros tendo, aí como objetivo tratar das principais partes dessa lei, as partes mais importantes. A LDB ela é bem comprida, ela é grande, porém a nossa apostila ela visa ali que você possa ter um conhecimento abrangente do que ela representa para a educação e assim como os seus principais pontos. Então é importante que você leia a sua apostila, que você tenha o interesse de saber aonde acessar a LDB. E aí eu já quero começar falando sobre isso, porque muitas das vezes a gente compra uma LDB, comentada, com um valor muitas das vezes caro, A gente busca esse investimento, porém fique atento, tá? Principalmente para quem compra no sebo, a LDB ela sofre alterações constantemente, Então, cuidado, você pode estar com uma LDB desatualizada. A LDB, ela precisa, quando você for estudar a LDB, ela precisa estar atualizada. E a LDB atualizada, ela se encontra lá no site do Planalto. Se você colocar, no site de pesquisa, você colocar assim, ó, LDB, site do Planalto, já redireciona você para o site certinho, tá ok? Lá você vai ter sempre a sua LDB atualizada, vai estar ali o conteúdo que está valendo para concursos, o conteúdo que já está valendo, que já está vigente, tá ok? Trouxe pra gente os nossos slides interativos para que a gente possa aí interagir e abordar sobre alguns assuntos na aula de hoje. Obviamente, nós teremos aí 4 encontros, Sendo que o último encontro será o encontro para a realização da nossa prova. O terceiro encontro vai ser ali a data prevista para a gente fazer a entrega dos nossos trabalhos. Nós vamos ter um vídeo só para falar sobre os trabalhos aqui na plataforma, lá no post referente aos trabalhos. Assim como quem já foi meu aluno sabe que eu já tenho esse costume. Eu gosto de deixar bem separadinho todas as informações da aula 1 dentro do post da aula 1, todas as informações da aula 2 dentro do post da aula 2, todas as informações da aula 3 dentro do post da aula 3 e um post separado à parte só para colocarmos os nossos trabalhos, tá? De conclusão de módulo. Mas aí sobre eles nós vamos falar dentro do vídeo que daqui a pouco você vai lá acessar, tá bom? No nosso quarto encontro nós teremos a nossa avaliação online aqui na plataforma, tá bom? Que é aquela avaliação de múltipla escolha, bem interessante. Peço que vocês tenham bastante atenção, leiam com carinho e com cuidado, tá bom? Vamos lá. No nosso primeiro slide, nós temos aqui, isso aqui foi tirado da nossa apostila, tá? Exatamente como está na nossa apostila. Deixa eu colocar minha imagem bem pequenininha aqui, que vai falar assim, o que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também conhecida aí pelas suas siglas, pela sua abreviação, LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a Lei 9394/96, é a legislação que vai regulamentar, vai normatizar e, como o próprio nome já diz, lei de diretrizes, é a lei de direcionar, que vai trazer uma direção de como deve ser, como que deve funcionar diante da lei, diante das normas, diante das regras, em âmbito nacional a nossa educação. Então, é a legislação que regulamenta o sistema de ensino tanto público quanto privado do Brasil. E também da educação básica ao superior. Então, independente de ser uma instituição de ensino público ou uma instituição de ensino privado, preste bastante atenção, a LDB ela vai alcançar ela. Em quais níveis? Ao longo de toda a educação básica, seja ela, iniciada ali na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, até o ensino superior, a lei vai falar sobre ela especificamente, tá bom? Como a LDB trata a educação, tá? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição. Então, nós temos ali na nossa Constituição Federal todos, né, os artigos referentes ali à educação. Nós vamos ver, tem aí na apostila, né, dentro da nossa Constituição Federal, os artigos que visam tratar da educação, elas se encontram ali a partir do artigo 205 até o artigo 214, que vai estar especificando sobre como que deve funcionar a educação. Porém, a Lei 9394/96, também conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela se torna bem mais abrangente e específica, porque ela vai ditar ali ponto por ponto de como que deve funcionar esse tipo de educação, ok? Então é importante para a nossa prova, vocês vão reparar que na nossa apostila também tem essa parte, né? Tem ali os artigos do 205 até o 214. Ali na nossa apostila só não está trazendo o artigo ali que é referente ao ensino superior, tá? E na nossa LDB também, na nossa apostila, vai estar tratando dos principais pontos dentro da educação básica, onde nós somos habilitados a estar trabalhando, tá? Dentro aí do curso de formação técnica de professores. É importante você estar se atentando por um fato que você vai ver, né, nos próximos slides. A lei, ela nunca vai se contradizer, né? A Constituição Federal é a nossa lei maior. Então, todas as outras leis vigentes e que venham a surgir, elas precisam entrar em conformidade com a nossa lei maior, que é a lei, né? Que é a nossa Constituição Federal. Tá, ok? A LDB também é conhecida popularmente como a Lei Darcy Ribeiro, em homenagem, né, a este importante educador e político brasileiro. Darcy Ribeiro foi um dos principais formuladores no caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? A LDB, ela é composta por 92 artigos, que versam sobre os mais diversos temas dentro da educação, desde o ensino infantil até o ensino superior, tá? Ali vai tratar sobre a carga horária, os dias letivos, como que se dá a avaliação, qual é a função dos professores, como que se dá dentro das modalidades, como, por exemplo, nós vamos ver aqui duas modalidades diferentes, que é a modalidade da educação especial e a modalidade da EJA, né, da educação destinada ali para jovens e adultos. Aqui nesse primeiro slide trouxe aí algo importante para você estar anotando no seu caderno para que você não venha esquecer. A nossa LDB, ela está sobre inspiração da Constituição. Tudo, né, todas as leis que vão ser implementadas no Brasil, elas precisam começar aonde? Tudo precisa começar na Constituição Federal, que é a lei fundamental que rege a organização política de um país, tá ok? Vamos lá. Nós temos aqui, esse que é o primeiro artigo da nossa Constituição Federal, que vai trazer assim, ó, artigo 205. A educação é direito de todos. Então, por lei, a educação é uma garantia que deve ser acessível a todos dentro do território nacional, sem distinção, tá? De classe social, de etnia, de opção sexual ou opção religiosa, enfim. A educação, ela deve ser de todos, é um direito de todos. E de quem ela se torna a atribuição? Perceba aqui no artigo 205. A educação é direito de todos, mas quem é que se responsabiliza por fornecer essa educação? Aqui nosso artigo vai falar que é dever do Estado e da família. Então, essa responsabilidade, ela é aí atribuída a dois personagens, não apenas um, mas dois. A nossa LDB, inclusive, depois vai especificar e vai tratar que a responsabilidade do Estado e da família são responsabilidades que se complementam, né? O Estado não faz a função da família, assim como a família não faz a função do Estado. Cada um ali vai ter suas atribuições bem definidas pela nossa LDB.
Porém, nós temos a consciência de que a educação, ela é responsabilidade e dever tanto do Estado e da família. Porém, nós temos um terceiro personagem que entra aqui nessa Constituição, no artigo 205, que ela tem a responsabilidade de promover, incentivar e colaborar, que é quem? Toda a nossa sociedade. Olha o que vai dizer aí, ó. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ó, não sei se vocês conseguem acompanhar, vou grifar aqui, ó. Será promovida e incentivada com a colaboração de quem? De toda a nossa sociedade. Então, nós temos aí 3 responsáveis, sendo que 2 se tornam aí responsáveis plenos, né? E a sociedade, ela tá ali para promover, está para incentivar e também para colaborar com a educação. Isso precisa ficar bem claro para vocês, porque quando nós formos estudar ali sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Você vai perceber que a sociedade, todos os responsáveis dentro da sociedade, eles são ali responsabilizados pelo bem, né? Dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa educação, ela tem um objetivo. Olha só esse verbo aqui. Nós temos ali o verbo visar. Visar, quando a pessoa utiliza esse verbo, por exemplo, usa assim, ó. Eu viso fazer uma viagem. A gente não utiliza tanto ele no nosso dia a dia. Mas visar tem por significado, carga semântica, da palavra, né? Objetivar. Então, a educação, ela objetiva o quê? A educação, ela tem 3 objetivos, olha, e isso aqui é questão de provas de concurso, sempre tá caindo sobre isso, né? São 3 os objetivos, né, da educação, que seriam aí, o primeiro, o pleno desenvolvimento do educando, né, o pleno desenvolvimento da pessoa. Nós vamos ver que na LDB vai estar escrito educando, e na Constituição vai estar escrito da pessoa, mas significa a mesma coisa, o desenvolvimento pleno, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu sempre gosto de bater nessa tecla, e agora estudando LDB, talvez vá poder fazer aquele link, né? O que é o desenvolvimento pleno? Não é apenas o desenvolvimento cognitivo ali de conhecimentos, currículo, né? De dar ali dever de casa, da criança copiar, né? Enfim, e reproduzir. Não é isso. O desenvolvimento pleno da pessoa é o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, social, ou seja, a educação, ela abrange as mais diversas áreas em que o indivíduo, em que essa pessoa precisa estar preparada, tá? Aqui embaixo vai estar que o segundo objetivo seria aí o pleno exercício da cidadania, ou seja, a educação, ela tá aí para formar pessoas que sejam cidadãs, né? Ou seja, que vivam dentro da sociedade, reconhecendo aí seus direitos, mas também reconhecendo que tem os seus deveres. A gente sempre fala isso. É muito fácil, né? Geralmente as pessoas, elas sabem muito bem exigir ali seus direitos. Porém, ela muitas das vezes tem aí a dificuldade de reconhecer os seus deveres, né? Todo cidadão possui direitos bem definidos dentro da nossa Constituição, bem como deveres a cumprir dentro da nossa sociedade, tá bom? E a terceira função seria a qualificação para o trabalho. Então, nós temos aí o pleno desenvolvimento do educando, da pessoa, nós temos o exercício para a cidadania e nós temos a qualificação para o trabalho, tá? Essas aqui são as 3 finalidades, né? Os 3 objetivos da educação. 3 objetivos ali contemplados dentro do primeiro artigo. Lógico que a educação, ela vai abranger outras questões, né? Mas o objetivo primordial, essencial, seriam esses 3. Desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? Lembrando que a educação, ela é direito de todos, sendo responsabilidade, né? Atribuição e dever tanto do Estado quanto da família, e ela deve ser promovida, incentivada e receber a colaboração de toda a sociedade, tá? Eu trouxe aqui do lado, ainda nesse slide, vamos ver se vai.
Aqui, ó, um esqueminha, né, com as palavras-chave, artigo 205, Constituição Federal, né, ali de 88, do ano de 88, né? Você vai ver que a educação, ela tem 3 funções aqui em cima, ó, três coisas importantes aqui, ó. Quais são elas? Vai dizer que a educação é um direito de todos, é dever tanto do Estado e da família, e ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Eu acho interessante que você coloque esse esqueminha aí no seu caderno, para que possa facilitar você estudar não só para a nossa prova, tá? Mas que possa facilitar você estudar para estudos posteriores, né? Quando você for fazer um concurso, você tem todo esse material. Não jogue, né, de maneira nenhuma a sua apostila fora, porque essa apostila aí ela é bem rica em conhecimentos que vão ser cobrados aí para vocês em breve, tá ok? Então vamos lá. Tô dando esse tempinho aí para que você possa copiar, né? Você pode pausar esse vídeo, tá fazendo, copiando esse esqueminha, esse mapa mental, que vai com certeza te ajudar, tá? Então, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E aqui embaixo nós vamos ver, né? Minha canetinha ela vai acabar ficando em cima, mas tem ali o que ela visa, quais são as 3 finalidades da educação. São elas: o desenvolvimento da pessoa, né? E ali você até pode colocar ali no seu caderno, utilizando a palavra pleno, né? O pleno desenvolvimento da pessoa, porque aí você vai lembrar que não é só na parte física, não é só na parte intelectual, não é só na afetiva e não é só na social, são todas elas, então é de forma plena, é desenvolver a pessoa de forma integral, ela como um todo. Visando o quê? O preparo para o exercício da cidadania e também ali para a qualificação do trabalho. Aqui é o artigo 205 da nossa Constituição Federal. Na nossa apostila tem os outros artigos também para que você possa ler. E você vai reparar que esses artigos, eles também fazem ali comunicação com a nossa LDB, tá bom? Deixa eu tentar colocar aqui a minha imagem em um ponto que não vai atrapalhar aqui a leitura do texto, tá? Eu coloquei aqui o título 1 da educação, que é o primeiro artigo da nossa LDB, artigo de número 1, que ele também é muito importante. Ele vem dizendo ali, ó, a educação abrange os processos formativos. Quero trazer aí para vocês já a visão de que a educação, ela abrange. O que é o verbo abranger? Qual é a semântica, o valor semântico? Qual o significado, o sentido do verbo abranger? Significa que a educação, ela alcança. A educação, ela vai alcançar o quê? Os processos formativos, tá? Olha aqui, eu trouxe para vocês o significado dentro do nosso dicionário, do que significa a palavra processo e do que significa a palavra formativo. Aqui na caixinha aqui do lado, o azulzinho, né? É um azulzinho meio roxo, né? Uma mistura aqui. Tá dizendo ali, ó, no dicionário, processo significa maneira de se fazer alguma coisa, procedimento, processo de criação. Ação contínua e prolongada que expressa continuidade na realização de determinada atividade, ok? Mas eu vou pedir para você ficar principalmente com essa definição aqui, ó, ação contínua, eu acho que ficou meio, né? Ação contínua e prolongada expressa ali, ó, continuidade, processo. Então, a educação é um processo. A educação é uma ação contínua e prolongada, que expressa uma continuidade. Então, quando aqui na LDB fala que a educação abrange os processos, ela entende que a educação, ela se inicia, mas ela tem um tempo, uma ação contínua. Eu costumo falar até que a educação, ela ocorre, a LDB mesmo vai falar, né, ao longo de toda a nossa vida, porque a gente nasce aprendendo, a gente aprende ali a respirar, a gente aprende a chorar, a gente aprende a nascer. E a última coisa que a gente vai aprender é aprender a morrer. Então, a gente passa pela nossa vida sempre aprendendo, tá? Então, a educação, ela vai alcançar todo esse processo de continuidade. E o formativo? O que significa formativo? É aquilo que, ó, dá forma, né? Usada para formar, para criar dando forma, que oferece alguma contribuição para a formação de alguém, formador.
Perceba que quando nós entramos ali dentro de um processo de educação, nós entramos com uma forma, mas conforme esse processo, essa ação contínua do ensino vai ocorrendo dentro da nossa vida, nós vamos tomando novas formas. A forma, vamos dizer assim, entre aspas, final que se espera pela LDB com a educação ali básica, seria a formação de um sujeito que? Cidadão. Então, quando nós alcançamos a cidadania plena, nós percebemos que esse processo de formação recebeu sua forma ali total, tá? Aí a gente vai reparar uma coisa aqui importante, que vai falar assim, ó, aonde que será que a educação ela ocorre? Muitas pessoas acreditam que a educação só acontece nas instituições de ensino, né, nas escolas, mas elas estão enganadas. Inclusive, a nossa LDB, ela vai falar que a educação ela ocorre em vários lugares, como por exemplo, ó, ela se desenvolve aonde? Na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então perceba que o primeiro lugar onde a nossa LDB vai falar que vai ocorrer educação não é dentro das escolas, dentro das instituições de ensino, mas sim aonde? Dentro da nossa família. Porque na nossa família é o primeiro ambiente onde nós recebemos educação. A educação não necessariamente ela parte só dos professores. Nós recebemos educação através, por exemplo, da nossa família, do nosso irmão mais velho, do nosso primo, da nossa prima, enfim. Nós estamos em constante contato com a educação que nós entendemos que é um processo de formação, tá? Movimentos sociais e organizações da sociedade civil, manifestações culturais. Nós temos aí, por exemplo, as instituições religiosas, né? As associações do bairro, né? As manifestações culturais como festas, esses tipos de coisas passam ali valores, regras, normas. A própria convivência humana, como está aqui no nosso artigo, vai trazer sempre essa educação. Nesse inciso de número 1, vai trazer aqui, ó, inciso de número 1, tá? Vai trazer que esta lei disciplina a educação escolar. Então, olha que interessante, o artigo de número 1, né, o primeiro artigo da nossa LDB vai falar que a educação ela ocorre em vários lugares. Mas esta lei, que lei é esta? A LDB. Então, essa lei, a LDB, ela vai disciplinar, ela vai normatizar, legislar sobre qual tipo de educação? A educação escolar. E o que significa educação escolar? A educação que ocorre dentro da escola, então é uma educação específica. A LDB ela não vai disciplinar a educação que ocorre na família, na convivência humana e nem nas outras. Ela vai disciplinar uma educação específica, que é uma educação que ocorre dentro das escolas, tá? Ela vai se desenvolver aonde, ó? Que se desenvolve predominantemente, olha que interessante, predominantemente, coloquei até em verde ali, por meio das instituições de ensino e instituições próprias, ou seja, por meio da escola, por meio das instituições de ensino superior, enfim. Perceba que está sendo utilizada aqui a palavra predominantemente, e eu trouxe aqui no slide, inclusive, isso aqui, ó, perceba que está escrito predominantemente, e não... Vamos ver aqui se o slide vai ajudar. Foi lá. Perceba que está escrito predominantemente e não exclusivamente, porque a nossa LDB entende que a educação não ocorre exclusivamente dentro das instituições de ensino. Isso aí também é questão de prova, principalmente de concurso, tá? Onde muitas das vezes eles fazem a pegadinha, colocam ali uma frase onde... a gente entende que a educação ocorre exclusivamente nas escolas e está errado. E às vezes o aluno não consegue entender o porquê que está errado, porque a própria LDB fala que ocorre predominantemente, mas não exclusivamente, tá? E aqui o segundo inciso vai falar que a educação escolar, aqui em cima, tá? O último, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Vocês lembram que lá no artigo 5, ó, 205, aqui da nossa Constituição vai falar
que a educação é para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho? Exatamente aqui, olha, dentro aí da nossa LDB vai falar, só que com outras palavras, isso aqui, ó, que serve, que a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. O que é a prática social? A vida em sociedade, tá? Vamos aqui para o próximo slide. Deixei até ali uma observação: haverá educação em todas essas formas, né? Ou seja, na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá? Mas a LDB vai falar sobre educação ofertada em instituições de ensino, tá? É importante você fazer aí essa observação aí no seu caderno para quando você for estudar, tá? Vamos lá. O conceito de educação envolve todas as influências que o indivíduo recebe em sua vida. Então, a educação ela ocorre desde que a gente nasce, nós aprendemos com a nossa avó, nós aprendemos com pessoas que muitas das vezes nem frequentaram a escola, mas elas nos ensinam, né? Perdão, elas nos educam. Educam, essa que é a palavra, educar. E o conceito de ensino é mais restrito, atendendo à educação escolar. Então, a educação ela ocorre em qualquer lugar, tá? Com todos os tipos de influência da nossa vida. Mas a palavra ensino, ela é associada à educação que ocorre em um lugar específico, ou seja, na escola. Por isso que recebe o nome de educação escolar. Preste atenção nessa observação aqui, também é importante, tá? Olha, preste atenção nisso aqui. Todo ensino é educação, todo ensino é um ato de educar, mas nem toda educação é ensino. Olha o que o dicionário traz aqui como o que é o ensino. O ensino é a ação, a arte de ensinar, de transmitir conhecimentos. É uma orientação no sentido de modificar o comportamento da pessoa. Vamos lá. Quando a gente está ali recebendo uma educação dos nossos pais, ali não ocorre da mesma forma como ocorre nas instituições de ensino. Por quê? Dentro da instituição de ensino, o professor ele tem um objetivo específico, ele está ali com essa função. Não ocorre de maneira ali casual, como diz ali o nosso educador Libânio, né? Libânio ele vai falar que a educação ela pode ocorrer de forma sistematizada, né? De forma organizada dentro das instituições de ensino, ou elas podem ocorrer de maneira casual. Só que de maneira casual você não programou, amanhã eu vou ensinar isso aqui, né, de tal forma, vou utilizar tal concepção pedagógica e tudo mais. Não, mas dentro da escola é ensino porque é uma arte de ensinar, onde você vai pensar qual tipo de avaliação, você vai pensar qual o recurso, qual o método, qual a concepção pedagógica e por aí vai. Agora vamos ver o significado da palavra educação? O verbo educar vem do latim educere. Tem ali o prefixo e, que significa fora, e tem a palavra ducere, né? Que significa conduzir. Assim, educar é conduzir algo de dentro para fora. É a ação de desenvolver e orientar as aptidões do indivíduo, tá ok? Vamos para o próximo slide. No nosso próximo slide vai falar aqui algo bem interessante. Perceba que quando a gente leu ali no artigo de número 1, né, o primeiro artigo da nossa LDB, o inciso 2 trouxe essa informação aqui, ó. Essa informação aqui. Vamos ver o que está nessa informação. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Eu trouxe aqui, acima, o significado de prática social e o significado de mundo do trabalho. Prática social significa aí atividade socialmente produzida e ao mesmo tempo produtora de existência social. São as ações humanas, ou seja, atividades, né, das ações que nós produzimos dentro da nossa sociedade, tá ok? E o mundo do trabalho? O mundo do trabalho é um ambiente de construção de sobrevivência, mas também de transformação social. E eu trouxe aqui em cima a palavrinha ali, ó, mercado de trabalho é diferente do mundo do trabalho.
A nossa LDB, ela não fala mercado de trabalho. A nossa LDB traz mundo do trabalho. Será que mercado de trabalho é a mesma coisa de mundo do trabalho? Não. Eu até coloquei ali o sinal da diferença, né? Mercado de trabalho é diferente de mundo do trabalho. Quando nós falamos, olha a definição aqui que eu trouxe. Quando nós falamos assim, o mundo do trabalho é o campo por excelência da realização humana e da construção coletiva da cidadania com qualidade de vida. Quando nós falamos de mundo do trabalho, a expressão mundo dá a entender o que? Possibilidades, um lugar pleno, onde ali o desenvolvimento da pessoa e a sua realização. Agora, quando nós falamos assim, mercado de trabalho, é o lugar de empregabilidade. Dá a entender que é uma coisa de posto fixo, onde não há ali alteração, não há mudança e nem flexibilidade. Então, a nossa LDB vai falar que a gente deve preparar os nossos educandos não para postos fixos de ocupação, mas para um mundo de possibilidades, onde ela vai estar ali qualificada para o trabalho, tá? Também fiquem atentos a essa questão do mercado de trabalho versus mundo do trabalho, ok? Vamos lá. O artigo aí de número 3, ali eu trouxe o 2, que a gente já leu, né? Educação, dever... Perdão, a gente leu 1, né? Vamos ler o 2. A educação, dever da família e do Estado. A gente viu que a educação é dever da família e do Estado lá no artigo 205 da Constituição Federal. Percebam que o artigo 2 da nossa LDB vai falar também a mesma coisa, da mesma forma, educação é dever da família e do Estado. Ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E tem por finalidade, lembre-se que lá no artigo 205 está escrito que visa, né? E aqui na nossa LDB está da mesma forma, só que ao invés de eles colocarem que visa, bota ali tem por finalidade, que quer dizer a mesma coisa. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para onde? Para o trabalho. Da mesma forma ali como está na nossa Constituição Federal. Lembrando que na Constituição Federal está ali o pleno desenvolvimento da pessoa e aqui está o pleno desenvolvimento do educando, mas diz a mesma coisa, tá? O terceiro artigo da nossa LDB vai falar que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha quais são esses princípios. Igualdade de condição para o acesso e a permanência na escola, né? 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Aí tem mais um, né, que é o 4º, respeito à liberdade, apreço e tolerância. O 5º, coexistência das instituições públicas e privadas de ensino. O 6º, aí, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7º, valorização do profissional da educação escolar. 8º, né, gestão democrática do ensino público na forma desta lei, da legislação dos sistemas de ensino. Nós temos aí o 9º, né? Garantia de padrão de qualidade. O 10º, valorização da experiência extraescolar. Nós temos aí o 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E esse 12º e o 13º, você vai prestar bastante atenção, porque se você tiver com uma LDB antiga, preste atenção, foi aquilo que a gente falou lá no começo da nossa aula. Se você tiver com uma LDB antiga, não vai ter essas duas últimas. E geralmente as provas, elas gostam de cobrar essas duas, porque sabe que muita gente está estudando com material desatualizado. Perceba que a 12ª, ela foi incluída, a minha canetinha ela vai acabar ficando aqui na frente. Ah, não, ficou certinho. Ela foi incluída no ano de 2013, que vai falar que é ali a consideração com a diversidade étnico-racial. E a outra, né, a última, foi incluída em 2008, então é algo bem recente, tá? E eles gostam bastante de cobrar em provas essas duas últimas. Nós vamos ter uma aula, né, só para falar sobre esses seguintes princípios, tá? Eu vou explicar cada um deles
numa aula específica só para isso, tá? Hoje nós vamos dar aí a introdução. Lembrando que tudo que a gente tá falando hoje já é matéria para prova, já é matéria desse módulo, tá? Mas eu gosto de trabalhar sempre por partes, para que não sejam muitas informações e a gente venha aí a se perder, tá? Vamos lá. O próximo slide, só pra gente lembrar, né? Que eu coloquei ali. Lembra que eu falei que a nossa LDB e a nossa Constituição Federal tem uma linguagem bem parecida, né? E em alguns momentos, inclusive, a gente vai ver que a linguagem, a fala, a redação do texto, ela é praticamente igual, né? Perceba aí o artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 2 da nossa LDB. O artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E ali no artigo de número 2, né, da nossa LDB, vai falar a mesma coisa, vai falar que a educação ela é dever da família e do Estado. Vai falar que é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, que é o ponto ali que se diferencia, né? Na nossa Constituição vai acrescentar ali a responsabilidade da promoção e do incentivo e colaboração da sociedade. E ali em cima vai falar que ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, e ali embaixo vai falar que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, que é a mesma coisa, tá? Seu preparo para o exercício da cidadania, e ali embaixo vai falar o exercício, né? Seu preparo para o exercício da cidadania da mesma forma, e a sua qualificação para o trabalho. E ali embaixo, né, na nossa Constituição Federal também está escrito da mesma forma, sua qualificação para o trabalho. Lembrando mais uma vez, não é a qualificação para o mercado de trabalho, porque nós já temos esse vício de linguagem de associar trabalho com o mercado de trabalho. Não está escrito mercado de trabalho, está escrito qualificação para o trabalho. E em alguns momentos a nossa LDB vai trazer também para o mundo do trabalho, mas nunca ir para o mercado de trabalho, tá? Vamos lá. A nossa aula aqui hoje foi uma aula aí de introdução, visando aí que vocês possam se desenvolver dentro aí desses conteúdos na nossa LDB. Eu vou pedir para que vocês não esqueçam de assinar o seu nome aqui na plataforma. Aí lá onde todo mundo vai estar assinando o nome, conforme os alunos já conhecem, né? Dentro aí da descrição do nosso vídeo, eu coloquei aí um questionário, tá? Para que você possa me enviar. Não é nada que não tenha sido cobrado aqui na nossa aula de hoje, é dentro do conteúdo da nossa aula de hoje. Veja ali na descrição dos vídeos, né, todas as atividades complementares, assim como os links que nós adicionamos do YouTube para que você possa complementar a sua educação, seu processo de desenvolvimento. Os alunos sempre perguntam, professora, é importante estar fazendo os questionários, estar enviando? Sim. Por que é importante, né? Espero que você esteja vendo esse vídeo até o final, né? Nós estamos aí arquivando todas as atividades da plataforma e a sua participação no envio dos questionários é a forma de você garantir a sua participação. Lembrando que nós estamos prestando conta de todos os nossos serviços aí para, né, os órgãos responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos de ensino nesse momento aí de isolamento social. Então não dê bobeira, tá? Participe de todas as nossas aulas. Caso você não consiga enviar, né, ou você não consiga participar de alguma aula, me avise no privado, né, para que a gente possa ver aí da melhor forma como que a gente pode estar fazendo, tá ok? Agora eu vou pedir para que vocês assistam aí um vídeo que eu vou postar sobre os trabalhos de conclusão de módulo, tá? Como atividade aí complementar os nossos encontros, vou pedir para que você leia a sua apostila, grife todos os pontos importantes. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar me procurando aí no bate-papo da plataforma, que vai ser um prazer estar te atendendo, tá?
Eu tô disponível, né, dentro dos nossos dias e dos horários das nossas aulas. Caso surja alguma dúvida e você queira me mandar durante a semana, você pode me mandar. Eu sempre leio todas as mensagens que vocês me mandam e sempre envio as respostas. Mas se não for o dia da nossa aula, do nosso encontro, pode ser que eu demore um pouquinho. Mas não se preocupe que eu vou te responder. É porque eu dou a aula para outras turmas. Então, assim, eu dou sempre prioridade a responder primeiro os e-mails dos dias, tá? As mensagens, os questionários dos alunos que estão comigo, né? Naquele dia e naquele horário. Mas eu com certeza vou te responder, tá bom? Foi um prazer estar com você nesse nosso encontro. Espero que você possa prosseguir aí dando continuidade aos seus estudos.